Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Altav e vamos continuar nossa leitura de Mishlei Shelomo, Provérbios de Salomão. Estamos no capítulo 1, versículo 7, Perek Aleph. Bom, nós vamos concluir a primeira porção do livro de Provérbios, são os primeiros 7 versículos. Nós já comentamos os primeiros 6 e hoje vamos concluir com esse versículo 7, ok? Já te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e, lógico, que o teu comentário é muito importante para nós. Vamos lá. O versículo 7 ele é muito conhecido na versão portuguesa, que nos diz que o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor, ok? Vamos ver isso em hebraico. Diz aqui, ó. Irat Adonai Reshit Dat, Horma Umusar Evelyn Baso. Pois bem, vamos lá. Irat Adonai, uma expressão muito importante. Irat Adonai. Temos aqui a palavrinha Irá, significa temor, terror, já vou falar um pouquinho mais sobre o significado, mas aqui a forma absoluta é que nós temos o construto, trazendo uma ideia genitivo, no sentido do temor, relacionado a Adonai, o tetragrama aqui, que em nosso canal nós pronunciamos Adonai. Então, temor, Irat Adonai, temor relacionado ao Senhor, o temor do Senhor, certo? Seria o princípio, é o princípio do conhecimento. Então, Irat Adonai, olha que expressão importante para nós. E Irá significa temor, terror, pavor, receio, reverência. No contexto de culto, no contexto de reverência ao Senhor, essa palavra é traduzida como atitude correta daquele que se relaciona com o Eterno, ok? Então, podemos traduzir como reverência, um temor santo. Muito embora essa palavra também pode ser muito bem traduzida como um medo, simples medo, ou terror, ou pavor. Mesmo o próprio Deus pode lançar esse medo, esse pavor para os ímpios, para o homem que não o segue, não o serve, ok? Então, Errat Adonai, o temor do Senhor, ok? Reshit Dat. Reshit é uma palavra importante, inclusive é a primeira palavra que aparece no Tanar, lá no início, lá no Gênesis, aparece Bereshit. Então temos essa palavrinha lá no início com a preposição be, que significa, é traduzido como no princípio. Reshit, então, tem essa ideia de início, o primeiro dentro de uma série, um ponto de partida. Princípio, também dependendo do contexto, as primícias das ofertas, os primeiros frutos, ok? Reshit. Então podemos trazer aqui a ideia que o temor do Senhor, né, Irat Adonai, é a base, é o início, é o ponto de partida do conhecimento verdadeiro. Então, Reshit Dat. Dat, a palavra que aparece cerca de 90 vezes, já vimos ela em outro vídeo. Só em Provérbios aparece 40 vezes, dessas 90, quase metade em Provérbios, significa conhecimento, dependendo da tradução, e ciência, discernimento, uma habilidade. Então, o temor do Senhor, Rat Adonai, Reshit Dat, o temor do Senhor é o princípio, é a primeira coisa, o ponto de partida para ter um discernimento. A segunda parte do versículo, aqui nós vamos perceber, sempre observando essa pontuação, esse acento aqui, o atinar, ele marca a primeira parte do verso. Então aqui ele conclui dizendo, né, Rat Adonai, Reshit Dat, certo? A segunda parte vai nos dizer o seguinte, Hormá Umusar Evelyn Baso. Hormá, nós já sabemos, já vimos em outro vídeo, Hormá significa sabedoria, com habilidade, bom senso, técnica, ok? Sabedoria, a prática com bom senso, ok? Então, é a palavra que aparece cerca de 140 vezes no Tanar. Em Provérbios, só em Provérbios aparece 32 vezes. Ó. Perceba os livros de sabedoria, ó. Eclesiastes 28, Jó 18 vezes. Então, Hormá, grave bem essa palavra. Então, Hormá, o Mussar. O Mussar também nós já vimos. Perceba aqui que eu tenho a palavrinha aqui é apenas Mussar, certo? Nós temos aqui um Vav, conjuntivo, está ligando o Mussar com o Hormá. Então, Hormá, que é sabedoria, o Mussar. Então, Hormá, o Mussar, é sabedoria e disciplina, instrução. Nós já vimos essa palavra que ela é muito interessante, que ela traz a ideia de correção, castigo,
mas também a ideia da disciplina, da instrução, da educação, uma advertência. Eu já tive a oportunidade de mencionar que lá em Isaías, quando fala do servo sofredor, fala que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Essa palavra ali, castigo, é a mesma aqui, mussar. Mussar. Então, perceba que traz a ideia tanto do castigo físico mesmo, o sofrimento, mas também a ideia da disciplina, da instrução. Até porque a disciplina ela envolve um sofrimento, só que o sábio, ele discerne e sabe que isso é bom, isso é necessário. Então, hormar ou mussar, sabedoria e disciplina, sabedoria e instrução, Evelyn Baso. O que é o Evelyn? Ou os Evelyn, né? Que é um plural. Evelyn é o plural de Evil. Evil. Evelyn é plural de Evil. Evil é o tolo, o nécio, o simplório. Então perceba que a sabedoria, a disciplina, hormar ou mussar, Evelyn, os nécios, baso. Aqui é um verbo basar, ok? É um verbo fraco, a gente chama de verbo fraco na gramática, porque ele termina aqui com essa letrinha re, que normalmente ela cai, conforme alguns sufixos são acrescidos. Então aqui nós temos esse sufixo, que é o shurik, que é o sufixo da terceira pessoa como um plural. Eles. Então, não fica basu, ou basru, melhor dizendo. O re cai. Então, cai o re, fica apenas bazu, ok? Não basru. Então, bazu. Aqui nós temos essa pontuação, esse acento, que traz essa pronúncia, baso. Né? Nós temos aqui a pausa baso. Né? Evelyn, baso. Então, esse verbo significa desprezar. Pensar com desprezo está no calo, que é o grau mais simples aí o grau básico do verbo hebraico, na forma perfeita, o catálogo, também conhecido como catálogo, e como eu já disse, na terceira como plural, baso. Então, Evelyn baso, hormá almoçar, Evelyn baso. Então, a sabedoria e a disciplina, a instrução, o tolo, o nécio, despreza. Os tolos desprezam, os nécios desprezam. Então, qual que é a conclusão que o autor aqui, Salomão, chega ao concluir essa primeira porção, quando ele traz o propósito do livro? Ele diz o seguinte: Errat Adonai Rashit Dad. Ou seja, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porém, contudo, entretanto, Hormá ou Mussar Evilim Baso. Essa sabedoria e essa disciplina necessária para ler o texto, para compreender o texto, para aprender hebraico, essa sabedoria, essa disciplina, os tolos desprezam. Ok? Então, meus irmãos, não vamos desprezar a sabedoria e a disciplina. Não vamos desprezar. Com o temor do Senhor, vamos, então, partir para o conhecimento genuíno. E com isso eu concluo essa primeira etapa, essa primeira porção de Mishlei Shelomo. Eu vou ler novamente os 7 primeiros versículos. Então diz aqui: Mishlei Shelomo ben David, Melech Israel. Tadat, Hormá ou Mussar. Perceba aqui novamente, Hormá ou Mussar. A mesma expressão, sabedoria e instrução. Então, Ladat, Hormá ou Mussar. Lehavin, Imore, Binah. Lakahat, Mussar, Haskel, Sedek, Umispat, Umesharim. Latet, Leftaim, Ormá, Lenar, Dar, Umismar. Ishma, Raham, Veyosef, Leka. Venavon, Tarbolot, Ikne. Lehavin, Mashal, Melitza. Divrei Chachamim Vehidotam. Errat Adonai Rashit Dat. Hormá Omussar Evelyn Baso. E com isso nós terminamos mais um vídeo. Eu te aguardo aí para o nosso próximo vídeo. Fica atento, pois estamos comentando, lendo Mishlei Shelomo, também o profeta Isaías e Shayahu. Também estamos lendo Terlim, Kuf e Oditet, o Salmo 119, ok? Então ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.